Olá pessoal, eu sou a Cris de Pascoal, estou aqui com o Ronaldo Monteiro e nós vamos falar um pouquinho mais sobre aquele assunto que infelizmente tem o pau aqui no nosso, né, no nosso centro aqui de produção. Então nós temos um assunto muito legal que nós vamos falar hoje, né, Ronaldo, sobre os 7 centros de... Eu vou ler para a galera o seguinte, okay. Nós vamos falar sobre os 7 centros da máquina humana. Lembrando que nós possuímos um corpo biológico extremamente especializado em mantermos vivos e também com todo o pensamento centrado, toda a parte de raciocínio emocional. A gente vai falar sobre esses 7 centros que nos ajudam a ter essa experiência aqui na Terra. Beijo tá para bom? vocês, coração para vocês. Ok? Então vamos lá. O primeiro centro que a gente vai falar aqui é o centro intelectual. Ok? Bem, vou ler aqui para vocês. Localizado no cérebro, esse centro trabalha com a energia mental e é responsável pelos processos do raciocínio e do pensar. Quando uma pessoa, por exemplo, está estudando ou raciocinando para resolver um problema, estará sendo utilizada a energia do centro intelectual. O que você acha, Cris? Bom, eu acho importantíssimo, né, que a gente ative todos os nossos chakras força, né? Porque é através do equilíbrio desses chakras, principalmente do intelectual, que nos leva ao mental, para que a gente possa ter discernimento nas nossas ações no dia a dia, né, Ronaldo? Exatamente. E que a gente possa ter lucidez em cada atitude. Porque o que acontece com o ser humano, Ronaldo? A pessoa, ela vê algo, ela não pensa, ela já vai agindo. Exatamente. E agir sem pensar sempre é um grande problema. Mas por que agir sem pensar? Porque esse centro ele não está equilibrado. Diz aí, Ronaldo. Exatamente. A questão do intelectual é a inteligência que você tem que se utilizar para viver toda essa experiência. E o que a Cris falou é muito interessante, porque muito do que nós vemos não é exatamente o que está acontecendo de fato, porque a gente interpreta as coisas. Né? Exatamente. Então eu tenho uma interpretação de algo que eu estou vendo. E a gente pode até adiantar para vocês o seguinte, os conflitos que tem na humanidade são de alguns momentos que a gente enxerga de uma maneira inversa aquilo que realmente está acontecendo. Então isso acontece com todos nós, tá? Sabe aquela palavra que a gente entende errado, ou aquele gesto, ou mesmo uma feição, né, uma expressão do seu rosto. Então tudo isso transfere para a pessoa uma certa sensação e você tem uma resposta quanto a isso. Mas é o intelecto, se você está bem equilibrado, vai te ajudar a ter mais discernimento de você enxergar o que realmente é verdade. Sem dúvida, o que o Ronaldo falou é uma coisa muito séria. Quantas vezes as pessoas não terminam relacionamentos, não brigam no trânsito, uma mensagem do WhatsApp que você manda com uma energia, a pessoa recebe com outra, né? Quantas interpretações erradas não existem dentro dos nossos conceitos emocionais que fazem com que a gente entre em entraves, né, Ronaldo? Exatamente, conflitos total, né? Então, gente, vamos sair do conflito, vamos tentar perceber o que é real. Né? Como perceber o que é real sem discernimento? Então esse é um centro de força que nós precisamos realmente estar com ele sempre com rigidez e pensamentos para que a gente possa desenvolver criticidade, lógica, coerência para poder então entrar em conexão com o nosso self, com o nosso eu superior que traz a informação correta. Porque nós somos muito equivocados, o planeta está equivocado, agindo da forma que estamos agindo, né? A humanidade está, de certa forma, equivocada. Nós precisamos voltar para esse centro de força com muita rigidez de pensamento, né, Ronaldo? Exatamente. Então, se você tem um controle intelectual, quer dizer, sua inteligência ela prevalece sobre os aspectos que você julga entender, com certeza você vai ter um melhor caminho, você vai viver mais feliz. E todos que estiverem ao seu redor vão começar a captar essa energia. E a gente entende o seguinte, Cris, que esses conflitos que tem no mundo inteiro é porque nós temos ainda algo no entrave nos nossos olhos, na nossa visão, que a gente sendo ajudado pela parte intelectual, tudo vai melhorar. Vamos ao nosso outro centro aqui da máquina humana, que é o seguinte, é o centro motor, tá, pessoal? Localizado na parte superior da coluna vertebral, base do crânio, esse centro controla os movimentos que fazemos. Por isso, uma lesão na coluna pode comprometer seriamente o controle dos movimentos
do corpo. Então você veja como é importante, por exemplo, uma postura ergonômica, né? Se você sentar correta, entendeu? Porque muitos estresses que nós temos, algumas dores que nós sentimos, é porque a gente não tem a postura correta. Porque o corpo, como qualquer equipamento, ele tem que ser utilizado da forma correta. Né? Muitas vezes a gente nem sabe, ninguém nos ensina como... É verdade, né? A gente não vem com o manual de instrução. Não vem com o manual de instrução, você vem com o manual de instrução, então pensa pra gente aí, porque verdade. A gente, né, vai melhorar a nossa postura, né? E sabe por que a gente tem muitas vezes a postura incorreta, a gente sente muita dor nas costas? O que é a postura, né? É a coluna ereta, né? Exatamente. O que significa? Que nós não temos flexibilidade mental, por isso que a gente fica todo torto, todo rígido, duro. Então, vamos ter um pouquinho mais de flexibilidade na vida, olhar para a água e ver como a água contorna as dificuldades, né? Contorna os seus movimentos dentro de um rio sinuoso. Exatamente. Que eu acho muito legal, porque é um aprendizado para todos nós. Eu já fui muito inflexível, viu, Ronaldo? Então somos dois. Sabe? Então, assim, e quando a gente é muito inflexível, sabe o que acontece? A vida se torna dura conosco também, porque a vida, Ronaldo, claro, ela é inteligente, ela quer nos colocar no sentido amplo, mais amplo da evolução que você possa imaginar. Exatamente. Então ela sempre vai trazer você para o que você é, mesmo que você tenha que passar por um problema para você enxergar quem você é. Porque a vida é um processo inteligente. Então às vezes o problema é a solução. Às vezes o problema, presta bem atenção, às vezes o problema é a solução. Pegando um gancho da frase da Cris, né? A doença, ela pode ser o início de uma cura. Sem dúvida. Certo? É certíssimo. Então, se você tem uma situação de doença que a gente nós somos penalizados, né? Nós olhamos para um ente querido, um amigo, mas se a gente olhar na parte biológica, emocional, espiritual, ele está começando a se curar. Né? Você entendeu bem as nossas questões. É verdade, porque o que acontece, até tem estudos de psicanálise, que a doença, antes dela desaguar no corpo físico, ela deságua no corpo emocional, que é extrafísico, né? E aí a gente vai ter que entender que esse processo de doença talvez não seja o melhor para nós, mas a gente só vai entender que isso não é melhor quando a gente conseguir promover a nossa própria autocura através da nossa mudança interior. A autocura é isso, né, Ronaldo? Exatamente. Inclusive, se você olhar para a OMS, né, a parte da Organização da parte de Saúde Mundial, eles estão atentos à questão da saúde emocional, tá? Que vai afetar lá as depressões que estão acontecendo no planeta inteiro. Então, vamos ficar atentos ao seguinte: é muito bom ir para fazer um fitness, né? O seu corpo ficar ereto, né? O seu centro de motor é muito importante. Mas a parte emocional, a parte mental, você precisa cuidar também. Tá? Então, no nosso corpo, a gente precisa, se a gente tem um controle emocional e se tudo isso está bem equilibrado na nossa vida, tudo flui. Então você é internauta, nossos queridos amigos e amigas, cuidem da sua mente, porque quando você tem todo esse tratamento, que você tem que tratar com carinho, né, Cris? Sem dúvida. Nós temos uma peça importante nessa experiência toda. Né? Independente de extras, intras, qualquer ser nesse planeta, no universo, tem que ter equilíbrio. Então cuide aí realmente da sua mente, tenha os melhores pensamentos, porque nós sabemos que não é fácil. Nós temos situações aí de amigos, de irmãos, de vizinhos que hoje nessa atual conjuntura de transição planetária, que a gente fala muito aqui no nossos lives, né? Não está sendo fácil para ninguém, mas juntos a gente pode ir mais. Deixa eu falar de um centro aqui bem interessante, Ronaldo, claro. Que é um centro que vocês vão ver que tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá bom? Bem, centro emocional. É um único centro de controle que, porém, é formado por 2 pontos que se localizam um no coração e outro no plexo solar, que é a região do seu umbigo. E esse centro trabalha com a energia emocional, ok? Talvez você já tenha reparado que diante de certos acontecimentos em nossa vida, às vezes sentimos uma sensação esquisita no coração, né? Ou um certo frio na barriga, ok? Repare que essas sensações são perceptíveis justamente nos pontos que formam o centro emocional. O que você acha, Cris? Bom, eu não tenho dúvida. Aliás, o centro emocional é um cavalo desgovernado ainda para a nossa humanidade. O ser humano ele é muito emocional, porque nós somos ainda animais, né? Nós somos animais emocionais. Então, o que acontece? Tudo que vem com muita emoção, a gente responde na hora, a gente nem pensa. Então, assim, e o que é uma doença, por exemplo, cardíaca? É emocional. É emocional, totalmente, né? Emocional. Tem várias doenças aí ligadas ao emocional. A psicossomática já explica isso. Exatamente. E
Por que a gente precisa conhecer? O portal de Delfos lá na Grécia diz, conheça-te a ti mesmo. Porque o emocional, ele é um corpo ainda desconhecido para a nossa mente. E a mente, e ele entra em atrito, porque quantas vezes a mente lógica te diz assim, não faça isso porque não vai dar certo. Aí você fala, pela emoção, você vai e faz. Exato. E aí, né, não dá certo. Tem que ter relação direta com o centro intelectual. Lembra da inteligência que a gente falou há pouco? Exatamente. Tem que ter unificação de pensamento com a mente racional e com o lado emocional. Inteligência emocional, pessoal. É isso aí. Por que acontece tudo isso, Ronaldo, do teu ponto de vista? Porque nós ainda nos deixamos levar pelas emoções, porque elas são muito fortes. Esse planeta que nós experienciamos aqui na Terra, eu, você, nós somos alienígenas aqui na Terra. Essa é a grande verdade. E a gente não sabe lidar com essa força emocional. Porque eu tenho certeza que todos vocês, de alguma forma, sentem que estão aqui, mas também não são daqui. Né? Se percebem diferenciados, principalmente quando é para lidar com as emoções, né? Inclusive nessa questão que ela está falando de nós não sermos daqui, isso é tão real, gente, que a gente olha para as coisas desse planeta e a gente não se conforma, né? É um inconformismo. É verdade. Porque a gente não aceita tanta violência, a gente não aceita todos esses paradigmas colocados nas nossas vidas, né? A gente quer ser feliz, então a gente não se encaixa nesse planeta, ok? Mas nós temos que experienciar, temos que vivenciar para que essa maturidade espiritual ou cósmica, ela realmente desperte. E o nosso programa tem esse papel, é ampliar a sua consciência, a nossa consciência. É verdade. E mais uma coisa que eu queria colocar, sabe? Todo mundo hoje, pensa bem no que eu vou falar para vocês, todo mundo hoje está vivendo um drama pessoal. De qualquer natureza. Independente de... Por quê? Porque é um momento crucial da humanidade para dar o grande upgrade. Então, de certa forma, as pessoas falam, eu estou me sentindo massacrado, não sei por que está acontecendo isso comigo. Está acontecendo isso para que a gente realmente dê um upgrade evolutivo, que a gente compreenda mais, para que a gente volte para a casa do coração e da mente, para que a gente possa fazer essa grande conexão, né, com todo o universo. Porque se a gente não tiver conexão coração e mente, a gente não consegue entrar em conexão com a nossa glândula pineal para poder afinar nossas antenas com todas essas maravilhas que tem no universo, né, Ronaldo? Uma questão que ela falou da glândula pineal é o seguinte, ela durante milênios, né, ou pelo menos nessa nossa existência, ela foi calcificada por N produtos químicos, tudo que a gente consome. Mas isso é uma maneira de esconder de nós mesmos os seres divinos que somos ou os seres cósmicos que todos nós somos. Então, a partir do momento que você faz uma limpeza, exercícios e novos hábitos que envolvem a questão dos centros emocionais e a inteligência, a gente começa a enxergar as coisas como elas são. Lembra que a gente falou há pouco sobre isso? Sem dúvida. Então, a pineal é esse pequeno diamante, essa pedra de luminosidade onde você consegue enxergar todo o plano, né? Extrafísico, plano físico, enfim. E é isso que está promovendo também toda essa questão da transição planetária. Por isso que esse assunto de hoje é bem interessante, pessoal. Vamos lá, vamos em frente. E essa era de Aquários, eu quero deixar bem claro para vocês, é a era do nosso mental superior, né? Do nosso mental superior, onde a gente vai fazer essa grande conexão para que a gente possa sair dessa quarentena multissecular, né? Que nos tem separado desses grandes amigos, irmãos e amparadores cósmicos. Exatamente. Então está na hora de nos abrirmos realmente, como o lírio do campo, né, Ronaldo? Exato. Que o lírio, o que é? Quando o Jesus Cristo fala, olhai os lírios do campo, o que você entende? O lírio, você já viu o lírio do campo? Ele nasce no charco. E ele vai crescendo e se abrindo para o infinito. Então era uma analogia que ele fazia, dizendo de nós, que nós também temos essa possibilidade, que embora a gente esteja com os pés enfiados aí na Terra, a gente tem a capacidade de fazer essa grande conexão com as nossas multidimensionalidades. Exatamente. Né? Eu estou aqui com o Antônio, né? Antônio, um prazer ter você aqui conosco novamente. E é isso mesmo, Antônio, a gente está juntos, né? Essa sensação que nós temos de estarmos sozinhos, e isso eu e a Cris, muita gente está passando por isso. É verdade. É um momento onde está acontecendo a separação de energias, gente. Né? Se vocês internautas estão aí conosco, né, nesse feriadão, significa que a tua mente, a tua antena cósmica está ligada. Então, todos nós somos um. Né? Essa sensação de vazio, que tudo que acontece, até pela experiência humana, né, terrestre, ela também tem um propósito. Sem dúvida. Porque quando me sinto sozinho é porque eu quero estar unido a alguma coisa. Verdade. Porque muita gente está unida com as pessoas e querem ficar sozinhas. É verdade. Então você tem os inversos, não é isso? Então você já viu aquela situação onde você está com um monte de gente e se sentir sozinho?
Não é verdade? Nós temos 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas nos sentimos sozinhos. Por quê? Porque nós temos uma sensação de estarmos sozinhos. Mas o que está acontecendo agora com o centro emocional, com o centro intelectual, o centro motor? Tudo isso está sendo virado uma chave para conectar o nosso ser divino. Esperem que em breve nós conseguiremos enxergar o que para muitos só enxergamos psíquicos. Porque na verdade todo mundo tem essa capacidade. Só que nós temos que nos permitir acessar essas habilidades que são oriundas de nós seres cósmicos, certo, Cris? Certíssimo, Ronaldo. E por que nós não enxergamos, né? Por que nós não enxergamos? Porque a gente não sabe usar esse aparelho psíquico que nós temos. Nós não aprendemos isso na escola, né? Desde criança nós somos ensinados que a gente tem que sempre seguir regras, seguir regras. Então quando a gente vai quebrando esses paradigmas internos, nós vemos que nós somos a manifestação do divino aqui na Terra. Exato. E nós temos que exercer com soberania essa manifestação neste momento. Vocês veem, olha, todo mundo quis a paz. O que está acontecendo na Coreia do Norte e Coreia do Sul? Eles estão fazendo um acordo de paz. Porque a maioria quer que haja paz. Todo mundo quer que haja paz. É uma minoria dominante que não quer a paz no mundo. Você e eu queremos a paz e ela vai acontecer. Nós podemos mudar tudo que está profetizado de negativo. Sem dúvida. Quem tiver que ir embora, vai embora, gente. Isso aqui é apenas um passeio da nossa alma, um aprendizado. É um segundo de vida. Então imagina o que nós somos perante a eternidade. Exato. Nós somos, gente, nós somos indestrutíveis enquanto energia. Então imagina como nós já somos muito seculares, né, Ronaldo? Exatamente. Porque quando a gente tem a consciência de quem nós somos, e te digo o seguinte, nós somos Highlanders, nós somos indestrutíveis. Nós acreditamos aqui na vida após a vida. Então esse medo todo que nós temos, porque alguém disse para nós que tudo acaba diante da morte. Lê do engano. Muitos aí acontece toda essa transição, né, de estados, níveis de consciência, do terceira dimensão para a quarta, quinta dimensão. Só que eles chegam do outro lado e falam assim, mas nossa, eu achei que ia parar minha vida ia cessar. A vida não cessa nunca, porque nós somos energia experimentando nos ambientes cósmicos nos quais nós habitamos. Estamos aqui no planeta Terra, que é considerado pelos nossos irmãos maiores, irmãos belos, né? Engenheiros siderais, os mais belos do universo. Tem toda a diversidade, né? Bilhões de tipos de vidas que vocês não possam imaginar, e nós somos o quê? Nós somos vida gerando vida para outros planetas, acreditem. Sem dúvida, é uma conexão enorme, né? Enorme. Então, uma outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte: muitos procuram as luzinhas nos céus, que é importante. Isso é legal. Conhecer. A gente olha os UFOs aqui, os UFOs ali, e todo mundo pergunta assim, mas o que eles estão fazendo aí? Essa é uma pergunta interessante. Ok, o que eles realmente, por que eles estão aparecendo? A gente vai fazer isso numa outra live, hein? Por que eles estão aparecendo? Mas a questão é o seguinte, se esse ser viesse aqui agora para nós, né? Descesse aqui, o que a gente teria para falar para esses caras? Né? Eles são nossos irmãos maiores. Eles falam assim, vai lá, fica no seu campo de experimentação, depois me fala o que você fez. Qual o recado que a gente tem para eles? Será que a gente cuidou bem de nós mesmos? Será que a gente cuidou bem do planeta? E os animais maravilhosos que tem aqui, que tem um amor incondicional, que cada dia nos ensina cada vez mais. O nosso petzinho nos ensina amor incondicional. Nós conseguimos amar um animal e um animal, a gente não consegue amar o próximo. É verdade. O mais próximo. Verdade. Então, arrisco a dizer o seguinte, se você quer ver um ET, pega um espelho. Isso é legal. Pega um espelho, você vai ver um ET lá. Você é um ET. Nós somos essa O ET é inclusive um ilustre desconhecido, porque se você não se propõe a esse autoconhecimento, você vai ser um alienígena para você mesmo. E uma coisa que o Ronaldo falou é muito importante. Esse momento é o momento da experimentação do seu melhor. Não permita que notícias negativas, que seja colocado dentro da tua cabeça, vá quebrando esses paradigmas mentais, porque você é filho da luz, você é maior do que você imagina cosmicamente. Então, o que a religião fez com toda a nossa humanidade foi nos colocar numa caixinha quadradinha. Tudo separado. Dizendo o seguinte, se você não fizer o que nós mandarmos, o que nós pensarmos, você vai ser castigado. Você vai ser castigado. Isso é mentira. É mentira. Isso é para você ficar com isso alienado, entendeu? Então quebra esse paradigma, porque essa força que nós chamamos Deus é muito maior do que tudo isso. Exato. Sabe? E ela vai se manifestar de N formas positivas no nosso planeta. Vai acontecer um monte de coisa? Claro que vai acontecer. E é pro bem de todos, é pro melhor de todos. Sabe? Uma limpeza procede no planeta Terra? Sem dúvida que vai proceder. Mas o que nós faremos? Em qualquer local, do tempo do espaço que estaremos juntos, fazendo o nosso melhor.
porque é assim que ocorre. Então, uma coisa que eu digo para vocês, invistam no autoconhecimento, saibam quem são vocês, aí sim vocês vão ter um grande poder, porque se você mudar, tudo muda ao seu redor, não é verdade ou não? Exatamente, olha uma coisa importante, tudo que você pensa se manifesta, e aqui eu vou fazer um jogo de palavras para vocês entenderem. A água, você tem um negócio chamado pH, que é o nível de acidez da água. Verdade. Conforme melhora o pH, melhora uma água que você vai consumir. Então eu vou lançar a mão de umas letras para vocês. É o PSA. O pensamento gera um sentimento e que gera uma ação ou atitude. Pensamento gera um sentimento que gera uma ação ou atitude. Qual é o teu nível de PSA hoje? Onde você está conectado? Está com medo? Está ansioso? Está alegre? Está feliz? Todos os posicionamentos na sua vida, que é o PSA, é você que vai ditar. Tem gente que acorda um sol tremendo, mas ele acha que está chovendo e que está péssimo o dia. E tem gente que está chovendo, caindo assim, canivetes. Ele acha que é o melhor dia da vida dele. Então, as escolhas somos nós que fazemos todos os dias. Porque se a gente não faz uma escolha boa, a gente vai ficar na cama. E ninguém vai te tirar da cama. Porque você é um ser de luz, um ser divino. E você é um extraterrestre. Tenha certeza disso, né, Cris? Eu não tenho dúvida. As pessoas me perguntam assim, eu quero ter contato. A gente tem contato sim por transcomunicação, por projeção da consciência, e você também pode ter. Esses experimentos estão abertos. Uma outra coisa que eu queria falar, inclusive, sobre essas coisas, eu vejo muitos pesquisadores, né, falando mal de transcomunicação, falando, gente, vai experienciar, nós não estamos querendo impor que você acredite. Vai, pesquise, faça o experimento na casa de vocês, faça e veja pessoalmente, porque acontece, o Ronaldo participou comigo de transcomunicação no Grupo Cru, nós ficamos 20 anos juntos, então assim, não é uma pessoa, dentro do Instituto de Transcomunicação, existem 2.000 pessoas, são pesquisadores, são matemáticos, engenheiros de televisão, gente, a coisa é muito séria, então negar... Gente de alto nível, né? É lógico, negar... por trás de um computador, negar ou descaracterizar um trabalho sério, trabalho correto e sério, inclusive premiado, né, por faculdades de parapsicologias da Suíça, é muito feio, né? Eu acho que primeiro vá pesquisar, faça o experimento. A Sônia Reinaldi, como a gente pode explicar como que faz o experimento. É super simples. Vocês fazem aí na sua casa, por exemplo. Fazem aí, porque eu tô com um pelo de gato na boca. Aliás, tem uma gatinha aqui. Tem até aqui minha princesa. Quero apresentar para vocês a minha princesa. Aquela... Vocês sabem que os gatos, né, eles têm uma ligação diretamente com a parte emocional, intelectual, e eles são seres que enxergam a terceira dimensão. Então eles ficam aqui rodeando a gente porque tem os nossos irmãos aí. Terceira, quarta, quinta. Eles são seres que... Né? Então que os egípcios tinham os gatos. O gato é sagrado, né, sagrado. gente? Tem uma pergunta aqui, Ronaldo? Não, é o seguinte, o Marcos Miranda, ele está colocando de uma forma bastante elucidativa que o centro emocional, por exemplo, depende de quem está no comando. Sem dúvida. O ego ou a consciência. Só uma coisa, Marcos, o ego ele é necessário, sabia? Porque se você não tiver o ego dentro de você, como é que você vai se descobrir? Ou como é que você vai atingir um alto nível de consciência? Somente quando você está no ego. Então, todos esses fatores que acontecem na experimentação terrestres, elas são necessárias para você descobrir o seu self. Como é que você vai descobrir quem você é? Você não sendo. Tá? Isso é filosófico. É isso aí. Eles já sabiam disso. Então, vocês conseguem construir se você desconstruir o que você tem. Então, se você tem algum mau hábito, entre aspas, tá? Ou um hábito, ou alguma mania, desconstrua. Construa uma outra coisa no lugar. Porque, na realidade, o que acontece não é você que entrou na Matrix, é a Matrix que entrou em você. É isso que vocês precisam entender. Você entender que vocês que estão no comando, não é o contrário. Então, quem é que manda na sua cabeça? Exatamente. Quais as religiões que estão mandando na sua cabeça, nos seus paradigmas, nos seus medos? Exatamente. Porque, é você mesmo ou alguém que falou para você? Isso é importante que o Ronaldo falou, porque o que a gente percebe claramente, muitos medos infundados que foram criados para o domínio das massas, entendeu? Sabe? As pessoas falam muito, em dessas lives, eu e o Ronaldo vamos falar sobre os reptilianos. Como também tem o povo lagarto aí, que é positivo, mas também muita gente fala deles de forma negativa. Então, até quero colocar o seguinte, aqui na Terra nós temos nossa humanidade que todo mundo reconhece, certo? Em suas religiões, cores, não importa. Vocês concordam que a parte do mal e do bem é uma questão de interpretação? Isso é uma coisa importante. Claro. Então, nessas divisões de seres de outros planetas, seja eles quais forem, tem um ser que é mais tecnológico, menos espiritual e vice-versa.
Sem dúvida. Isso não quer dizer só que é do mal. O reptiliano tem do bem, o draconiano e assim por diante. São raças, pessoal. Mas se você vê, por exemplo, São nós raças. falamos do próprio ser humano, vamos falar de nós humanos. Imagina como os animais, o boi, a vaca, olharia para um ser humano. Ixi. Você acha que eles viriam a gente Seriam correndo melhor? da gente. Eu quero fazer a pergunta aqui para você. Você acha que eles viriam a gente melhor do que o reptiliano? É isso aí. Porque se você já entrou no matadouro, graças a Deus eu nunca entrei, mas Eu já infelizmente entrei. eu tive a oportunidade de receber um vídeo chamado Terráqueos que eu assisti, e a gente percebe o quanto ainda a gente tem para crescer, o quanto a gente tem que desenvolver o sentimento de compaixão, que é muito difícil. A gente é aprendiz dessa boa nova aqui, né? Mas nós estamos dispostos a abrir mão e aprender. Eu estou. Eu estou também. Tanto que eu faço isso no meu dia a dia, porque não adianta a gente falar de forma crítica e na hora de exercer a gente não exercer, então a gente exerce. Aqui ninguém, como eu falo, eu, Ronaldo, nós não temos ainda a capacidade de virar anjos, porque nós temos muito ainda, uma caminhada muito longa. Muito longa. Mas a gente se esforça para ser nosso máximo melhor possível, né, Ronaldo? Pelo menos a gente se esforça em sermos honestos. Nós buscamos entender e enxergarmos as nossas sombras para que a gente possa enxergar as nossas luzes, porque são várias luzes dentro da gente, pessoal. Verdade. E essas luzes, qual é o nosso trabalho aqui? É a gente ampliar nossa consciência de tal maneira que você vai acender a tua luz aí e você acende do próximo, a do próximo. É uma rede. É uma rede. É uma rede do bem, né? Isso Trazendo aí. todo mundo para a realidade de fato, não essa realidade que colocaram pra gente e dizendo que nós não somos nada, que nós somos inferiores. Nós somos superiores e vou te dizer o seguinte, as trevas ou o lado negativo, eles estão com medo danado da gente. Sem dúvida. E lembre-se do seguinte, se você tem numa sociedade a criminalidade ou os marginalizados, é 2 ou 3 contra 10 mil. Sabe a história do elefante e do ratinho? Sabe, né? Então alguém falou pro elefante que aquele ratinho lá vai pegar e vai dar um medo nele, e o elefante fica morrendo de medo. Com uma única patada, o rato nunca mais vai existir nem em outras encarnações, né? É verdade. Então, essa questão do elefante é uma força bruta, mas que tem um medo, somos nós. Nós temos medo de um monte de coisa. A gente desconhece, a massa desconhece sua própria força, outra né? coisa, é medo, né? A gente vai falando em outras lives, mas o medo, por exemplo, são os maus hábitos, que começam na parte emocional, né, a intelectual e também da nossa alimentação. É verdade. Ok? Então, a gente pergunta de novo, como é que está a sua PSA aí hoje? Né? Como é que vocês acham que nossos irmãozinhos, os pets, os animais do mundo inteiro enxergam a humanidade? Somos muito, muito piores do que você possa imaginar. Porque nós provocamos para esses seres maravilhosos, nossos irmãozinhos, o holocausto para eles. É então, eu se fosse um gato, ou um frango, ou uma vaca, eu visse um de nós aqui, eu sairia correndo. É verdade. Né? Sairia correndo porque, eu tenho alguns segundos de vida. Mesmo que fosse bom, né? Mesmo que fosse bom. Porque vai ter uma coisa legal, o gato é um animal muito perceptivo, né, Ronaldo? Exato. Aliás, ele tem o centro de forças aí muito mais desenvolvidos do que nós humanos. Outros animais também percebem coisas que nós não percebemos aí. Tem uma coisa importante, tem gente que não gosta de gato, a gente entende, cada um tem o seu gosto, mas quem quer entender e purificar, entender melhor o seu processo, o seu ambiente, coloca um gato para vocês verem. O gato ele não deixa nem nessas energias negativas, elas não entram. Acreditem. É um Pessoal, higienizador planetário. Eles fazem higiene dentro da sua casa. Por que você acha que os egípcios e tantas outras tribos Nossa, aí, vários locais do mundo. só gatos. China, por exemplo. China tem locais lá que eles comem até gato e cachorro, mas tem uma parte lá que os gatos são sagrados no Japão, tanto que tem aqueles gatinhos com a mãozinha assim que fica, né? Boa sorte. Então tudo tem um motivo de estar aqui. A gente tem que ter essa noção. E eu sei que você que assiste essa live está desenvolvendo cada vez mais esse sentimento de compaixão, de uma unidade, de humanidade. Então é importante que nós estejamos juntos para fortalecer isso dia a dia, nas atitudes do dia a dia, que isso é importante. Olha, pessoal, vamos então dar continuidade aqui os 7 centros, né? Então nós falamos aí de 3 centros, nós vamos para o 4º centro aí. É o centro instintivo. Esse aqui é dureza, hein? Esse centro está localizado na base da coluna vertebral. Subcérebro reptiliano. E controla os instintos naturais do ser humano, como o instinto de sobrevivência, instinto materno, instinto sexual e etc. Esse centro ele é muito responsável do ponto de vista de dominação desses governos ocultos, né? Desses seres negativos, porque eles trabalham o nosso instinto animal. Ok? Eles vão provocando na gente um estado hipnótico que nós ficamos totalmente à mercê dos nossos medos. Sem dúvida. Né? E também, isso é tão claro que ele diz, porque é o seguinte, esse subcérebro reptiliano ele não reconhece meio termo, é amigo ou inimigo só. Então se a gente se deixar levar por isso, quantas mortes não acontecem por conta desse lado instintivo?
né, Ronaldo? Exatamente. Ou, às vezes, de uma má interpretação, é que eu falei no começo, de uma má interpretação, às vezes, no trânsito. Exatamente. Né? De qualquer coisa assim que não houve uma interpretação correta por esse instinto, a pessoa leva para o outro lado. Então, é bom a gente estar atento antes de tomar qualquer atitude em relação a qualquer coisa que você esteja fazendo na vida. Pense. Reflita. Sabe? Devo fazer, não devo? Fazer. O que acontecerá se eu fizer? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Se eu fizer, qual é a consequência? Sabe? Então, em tudo, sabe? Mesmo dentro dos shopping centers, que eles utilizam muito dessa nossa vontade invertida, né? Que faz a gente comprar coisas que a gente não pode, para fazer dívidas homéricas, para poder ficar com aquele carnezão ali e você perdendo energia psíquica ali, porque o dinheiro rouba mesmo energia psíquica. Não é que o dinheiro seja ruim, mas é um instrumento para roubo de energia psíquica usado aí pelos governos ocultos, pelos arcontes, entendeu? A gente até arrisca dizer para todos os nossos internautas, você concorda que quando você fica sem dinheiro não dê uma preocupação, não gera um medo, né? Então, o que acontece com todos esses aspectos desses seres nos controlando? Porque nós somos seres divinos. Se eu sou um ser divino, eu tenho uma capacidade de criação mental assim infinita, então eu preciso controlar a tua criação mental. Então, esses governos, eles controlam nossas mentes de tal maneira para a gente criar o mundo ao nosso redor que eles querem. É isso aí. Não que nós idealizamos. Porque eu, sinceramente, acho que todo mundo quer a paz, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer abundância e prosperidade. Por que será que está tudo ao contrário? Vocês percebem que está tudo ao contrário? E por que essa riqueza está na mão de uma minoria? Uma minoria. Por quê? Esses são os caras que controlam a gente. Por quê? Porque se a gente não tiver esse controle nesse centro aqui, ó, reptiliano, acabou, sabe? Acabou. Nós somos a maioria. O elefante que o Ronaldo contou a historinha aí vai ser conscientizado e vai ter domínio. Vai ter a força de um elefante. Vai ter a força de um elefante e domínio desses, exatamente. Entendeu? Esses são a minoria. Né? Porque as pessoas acham que dinheiro é tudo, não é não. Poder espiritual é muito, mas muito mais. Poder muito de equilíbrio superior. Muito superior, gente. Isso tudo aqui é uma grande ilusão. Nós vamos falar depois da Matrix, da questão da ilusão que é criada aqui. Então, detém esse poder do equilíbrio em você mesmo. Repense as suas ações, reflita com tudo que aconteceu na sua vida. Nós estamos num momento decisivo da humanidade para dar esse upgrade evolutivo. E eu quero estar de mãos dadas com vocês. Tamo junto. Pulando junto para essa nova fase da humanidade. Tamo junto. Até eu vou fazer um outro convite para vocês, internautas, que é o seguinte. Nessa época que a gente está em transição monetária, eu já falei isso em outras lives junto com você, né, Cris? Sim. Tudo que você pensa, você realiza. Mais rápido do que em outras épocas. Arrisco dizer que qualquer um de vocês já deve ter tido essa experiência. Vou te dar um exemplo. Eu precisava falar com um amigo meu, ele mora em Bauru, há mais de 15 anos, um amigão meu de infância. Simplesmente coloquei na minha cabeça assim, eu preciso falar com esse meu amigo. Ele me ligou no mesmo dia. Mas isso acontece Por quê? mesmo. Porque um outro amigo recebeu o mesmo sinal que o meu, falou para ele, o Ronaldo, eu falei com o Ronaldo assim, o telefone dele é esse. Quando ele tocou o telefone aqui no meu celular, no smartphone, eu olhei e falei assim, eu sabia que ele ia me ligar. Então veja bem, nós temos essa capacidade sim, experimente pensar em coisas boas, é claro, né, Cris? Sem dúvida. Coisas positivas. Arrisco você, internauta, faça aí um pensamento, crie alguma coisa boa, vai acontecer em tempo muito curto. E aí vocês vão entender que esse controle que estão tentando, ou neste momento tentando com a gente, eles vão perder essa batalha. Sem dúvida. Porque nós somos seres superiores em muitas coisas. Nós estamos migrando para dar o grande salto. Sabe, uma parte da humanidade que se escolheu está, eu digo que é uma autoescolha porque você tem que ter um esforço individual. Esse esforço individual é você se plugar com você mesmo. Se você quer entrar nessa nova vibe do planeta Terra, nessa nova energia, você precisa escolher fazer parte dela. Você precisa querer, né, Ronaldo? Exatamente. Eu vou aqui fechar aqui a questão do centro, mas a gente vai discutir uma coisa bem interessante aqui. Ó. Centro sexual. Olha isso aqui. Centro sexual, pessoal, é o centro da geração de vida. Não tem poder maior nesse universo do que a geração de uma vida, que é o poder da criação. Então é um centro que a gente tem que tomar certos cuidados, né? Sem dúvida. Olha só, localizado nos órgãos sexuais, trabalha com a energia sexual, que é a energia mais poderosa de todas. Aonde que esses seres que tentam controlar a gente atuam na gente? Sexual, sim ou não? Sem dúvida. Olha, é só você ver as músicas as que músicas, tem aí. As novelas. As novelas, sabe? Gente, é só prestar atenção. Abra os olhos e percebam. Sabe? Uma pessoa que é dominada
né, só pela questão sexual, é uma pessoa que está vazia de si mesma. Porque o que vai preencher uma pessoa de não ter esse vazio existencial é o chakra do cardíaco ligado ao chakra né, mental aqui. Exatamente. Porque o que a gente percebe claramente, e a mídia faz muito bem esse papel, é fazer com que a pessoa fique da cintura para baixo plugado. Isso aí. Entendeu? Até porque você pode ver que essa questão sexual, essa serpentina, né, que teria que ser gerada para elevar a consciência, né, que seria o fogo serpentino sagrado, ela está sendo invertida para ficar para baixo. Preso na terra. Preso na terra. Isso aí. Então, vocês fiquem ligados, porque sexo é bom sim, claro, mas ele também é sagrado. É sagrado. Não tem problema nenhum. Eu não sou uma pessoa com nenhum tipo de censura nessas questões, mas faça equilíbrio, né? Faça com equilíbrio as coisas, sabe? Você não é um animal, você é mais do que isso. E querem nos fazer... Como se nós fôssemos animais. Exatamente. Que não tem a inteligência emocional. As músicas, a gente estava falando até hoje, as músicas que tocam aí direto, que falam assim, de baixa vibração, com mensagens muito negativas ou muito voltadas ao sexo, essas músicas querem baixar a frequência para que a gente fique nesse padrão e a gente fique subserviente desse governo. Então, pessoal, vamos levar o padrão, sabe? Não é virar anjo, não, mas fazer as coisas com mais consciência, com mais respeito. Se a gente está aí no momento de que muitas coisas estão para mudar, estamos adentrando aí 2019, 2020, Paul Heiler do Canadá disse que em breve, no máximo 5, 6 anos, nós estaremos em contato com civilizações superiores. Então vamos tentar, antes de ter qualquer atitude negativa, respirar e perguntar, ou dizer bem-vindos, né? Porque se eles quisessem invadir a Terra, preste bem atenção, eles já teriam feito. Exatamente. Nós somos descendentes desses seres. Nós somos eles. Nós somos eles. Nós temos energia deles, nós temos DNA. Formados DNA deles, extraterrestres. entendeu? Isso é provado já. Claro que a ciência não vai chegar para vocês e falar claramente isso. Mas eles já chegaram a essa mesma conclusão. Mas eles já chegaram a essa... O que é essa partícula de Deus que nós temos? Boston de Higgs, estudem, pesquisem. Pesquisem. Eles não sabem o que acontece. Tem um momento que a física não consegue entender como que aquilo é gerado. Eles tentam entender até hoje com grandes equipamentos. Pois é, então. Né? E a gente consegue entender isso abrindo os olhos, né, Ronaldo? É isso aí. Participando de algo maior, querendo participar cada vez mais desse algo maior, entendendo que nós não somos fruto do acaso, nós aceitamos vir aqui para esse momento, você... Foi uma escolha nossa estarmos aqui, exatamente, sabe? Para que a gente promovesse a mudança. E sem precisar de dogmatismo, sem precisar de nenhuma situação reducionista, de sectarismo, porque o universalismo não pode se dividir em várias partes. O universalismo é o todo junto, né? O que a gente vê hoje dentro das religiões e mesmo a ciência, cada um dividindo uma fatia. Olha, aqui você falou uma coisa que é interessante, né? Se todas as religiões pregam bem, por que elas não são unidas? E aqui nós temos um posicionamento que não é de crítica a absolutamente nada, mas a gente tem que expor os fatos como eles são. Porque uma coisa é que aquilo que nós queremos enxergar, mas também tem o que é verdade. A verdade é o seguinte: nós queremos que todos nós, vocês aí, internautas, sejam felizes, que sejam prósperos, que tenham abundância e que você tenha todas as positividades na sua vida, você espalhe isso para os demais ao seu redor. E assim a humanidade vai ser contaminada pelo bem, pelas coisas boas, por tudo aquilo que a gente é capaz de fazer para ajudar o outro. Sem dúvida, porque vamos só fazer um adendo no que o Ronaldo falou. Vamos pensar no seguinte: se existem tantas religiões, por que eles não acabaram com a miséria no mundo, sendo que as religiões são tão ricas? Elas têm muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Muito, mas é muito dinheiro, né? Então são questionamentos que vocês têm que fazer, sabe? Essas coisas de vender coisas dentro da religião, e nenhuma... não tem lógica, isso é coisa para engordar a conta bancária do pastor, entendeu, gente? E qualquer religião que comece a te pedir coisas, questionem, sabe? Não entreguem o seu bem para esses caras, porque são tudo um bando de salafrários. Aproveitadores, né? Entendeu? Não tem nada a ver com religião. Eu tenho um exemplo para vocês que é o seguinte: tem uma senhorinha com 78 anos que ela faz um trabalho por ela mesma. Ela arrecada da região onde ela está, no bairro, um pouco de dinheiro, e ela alimenta pessoas de rua há mais de 45 anos. E nenhuma entidade, ninguém ajudou ela. Quem ajuda são as pessoas como eu, a Cris, alguém que sabe que ela faz esse trabalho. E
Essa atitude que a gente tem que ter, né? Então, se nós pequeninos, né, nós temos tantas condições, nós queremos fazer isso, por que essas grandes entidades não fazem? Eles conseguem tirar todo mundo de uma situação de pobreza, porque é tantos milhões e milhões e milhões de dinheiro, entendeu? Então dá para se dividir sim. Só para vocês terem uma ideia de números, vou pegar o Brasil, tá? O Brasil, não falando de forma política, mas sim de econômica, ela tem uma situação de esvaziamento de cofre de coisa de 1 trilhão de reais. Vamos pensar só num cálculo. Nós temos quantas pessoas aqui no Brasil? 280 milhões. 280 milhões. Pega 1 trilhão, divide por 280 milhões. Quanto que cada brasileiro teria de dinheiro? Então, é um cálculo de padaria, é matemática, gente. Então, na realidade, essa pobreza instituída, essa diferença social instituída, é justamente para manter os poucos no poder, sabe? Eles fazem isso de propósito porque eles querem essa raça cativa e através da pobreza, da miséria, o controle de massa, entende? Então a gente fica reclamando, fulano foi preso. No meu ponto de vista, todos os políticos que estão errados, eles têm que estar pra cadeia mesmo, sabe? Eles têm que pagar o que eles fizeram, sabe? Eu acredito que a justiça humana pode errar, mas a justiça divina jamais erra. Então, seja quem for que está enganando o povo de qualquer forma, a cobrança está vindo agora. Exatamente. Porque esse ano é um ano de justiça divina, a astrologia fala isso, os metafísicos falam isso, está anunciando desde os tempos primórdios isso, e nós estamos nesse tempo. Então estejamos ligados à nossa luz, à nossa fonte primordial, para que a gente possa sair desse lameiro social imposto para todo o planeta Terra. Sabe, não cabe mais de forma alguma nenhum tipo de guerra, não cabe mais nenhum tipo de fome, de miséria, de violência. Diga não à violência, não pactue, nem compartilhe mensagens de violência. Eu andei colocando algumas coisas sobre política, até me arrependi, sabe por quê? Exatamente. As pessoas são violentas, você não pode ter partido, você não pode pensar diferente. Eu não gosto de comunismo, porque o comunismo, do meu ponto de vista, só beneficiou sofrimento, meia dúzia de pessoas loucas que ficaram no poder. É só você olhar para a história da humanidade. Mas é o meu ponto de vista, você tem o direito de ser o teu. E nem por isso a gente tem que ser inimigo. É lógico, sabe? É um posicionamento. Então, é um posicionamento. E as pessoas vão com bastante incoerência. Sabe o que eu digo, Cris? Que é o seguinte, é claro que todos nós estamos ampliando a nossa consciência, né? Então, nós também, em algum momento dessa experiência aqui na Terra, nós pensamos da mesma maneira, porque a gente não tinha essa ampliação das coisas como nós vemos hoje. Sem dúvida. Né? Então, até arrisco dizer que tem acima de 40 anos aí, nós vamos falar só o seguinte, como é que nós estamos vivos ainda se naquela época os nossos engenheiros não criaram o cinto de segurança de 3 pontas? Por que eles não criaram naquela época algumas coisas que eles não tiveram a visão? Porque veja bem, a engenharia, seja ela mecânica, industrial ou de automóvel, ela é percepção, porque as pessoas vão criando as técnicas através de uma coisa chamada percepção. Só que demorou 40 anos para se salvar as pessoas que, por exemplo, no acidente de automóvel, no banco de trás, colisão traseira, quebrava o pescoço. Sabe esse encosto que você tem atrás do seu veículo aí? Também quebra o pescoço. Né? Quebrava o pescoço, as pessoas morriam na parte de trás do carro. Nem era da frente, era de trás. Então, pessoal, é o seguinte, é a percepção que nós temos da vida que vai nos proporcionar aquela facilidade, a abundância, mas eu tenho que ter uma visão diferente. É verdade ou não é, Cris? Sem dúvida. Eu acho que se você aí despertar o melhor em você, a sua visão cada vez mais vai ficar ampliada, sabe por quê? Você vai ver o que você nunca viu. Porque uma coisa é certa, que existem amparadores que querem que esse melhor desperte na humanidade, mas com coerência e lógica, eu não tenho dúvida. Porque uma coisa que eu percebi também claramente é que tudo que não tem fundamento é incoerente e é ilógico. Tudo que não tem coerência, sabe, Ronaldo? É senso lógico, né? É um bom senso, né? É verdade. O senso tem a criticidade, sabe? Olhe para a situação e veja, isso realmente está ligado, sabe? Ou isso é uma fraude? Porque a gente vê muita fraude, entende? Só que assim, uma coisa a gente tem certeza. Eu falo por mim, sei que o Ronaldo pensa igual. Eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza que Deus existe. E não porque as religiões me comprovaram essa força. Eu sinto ela no olhar de cada animal. Eu sinto ela no olhar de cada pássaro, de cada árvore que eu abraço, de toda a natureza, de cada ser humano. E o sentir, para mim, é a força da razão que me leva à compreensão.
Então eu não discuto Deus. Para mim, eu não discuto. Ele é tão Deus. real, ele é muito ele é tão real que eu não tenho mais o que discutir. Outra coisa que eu também não discuto mais é se existe ou não alienígenas. Nossa, se existe ou não ET. Para mim já foi, isso. sabe? Eu vejo os ufólogos de pesquisadores de internet aí, discutindo, se matando, xingando um ao outro. Gente, busca crescer, vai crescer. É como se fossem crianças brigando, birrentas, brigando multicircularmente por essas bobagens. Ego, hein? É claro, agora que tem muita mistificação, a gente sabe que tem. Então a gente tem que ficar olho aberto, porque essas mistificações, quem está amparando isso são os arcontes negativos, entendeu? Então é bom a gente ficar bem ligado para ver no que a gente está ligado. Olha só, vou pegar o gancho aqui da Cris. Aqui só para continuar a leitura, olha só, a gente falou do centro sexual, certo? Sim. Então, infelizmente, devido aos nossos já conhecidos defeitos psicológicos, também chamados de ego, olha o ego aí pintando de novo, esses centros não trabalham corretamente, o que causa um mau funcionamento físico e psicológico da máquina humana. Olha o ego, hein, pessoal? Olha o ego. Isso, como consequência, traz enfermidades de todo tipo. O ego atua nestes centros a cada instante, abusando da energia desses centros, desgastando e controlando a máquina humana. O mais incrível de tudo isso é que ninguém sequer suspeita de que está ocorrendo em si mesmo, em seu próprio mundo interior, físico e psicológico, esse desgaste. Pessoal, olha só, como eu te falei há pouco, e como a gente está comentando, o ego ele é importante para você entender a si mesmo, mas não é aquele ego, né? O egocentrismo, né? Tem um ególatra, né? Você vê que tem um ególatra? Também, ego-siderado, o ególatra, né? Então esse ego ele tem que ter um controle também, senão ele afeta toda a sua máquina humana. Exatamente. As enfermidades nascem a partir daí. Uma coisa importante, o teu intelectual, emocional e todo esse conjunto de máquinas dentro do seu corpo, se não estiver alinhado, que são chakras, né? Você começa a adoecer. Sem dúvida. Então, pessoal, respire melhor, faça meditação, se alimente melhor, durma bem. Você está dormindo bem ultimamente? Eu e a Cris aqui temos alguns lapsos aqui de atemporais, viu? Acho que é dessas energias que estão vindo cósmicas. Né? Nós estamos tendo um lance assim do tipo assim, um pé lá na terceira, quarta dimensão, outro aqui na Terra. Está acontecendo bastante, né? Bastante. Eu tenho tido bastante experimentação e projeção da consciência. O Ronaldo também. Eu também. Tive agora essa noite. Então é muito interessante porque, como a gente está sempre muito em volta desse trabalho e a gente acredita no despertar consciencial, a gente tem muito amparo também para as coisas que a gente faz. É engraçado que às vezes as coisas acontecem, a gente tem que falar, pô, da onde veio tudo isso? Mas a gente tem um amparo para continuar fazendo esse trabalho, porque você desperto, você vale mais do que um exército inteiro. Exatamente. Você não tem noção do que você é. Por isso que eu uma energia em potencial, né? Você não tem noção de que energia megatrônica que você é. Então, assim, as pessoas costumam colocar umas às outras muito para baixo. O que a gente quer fazer é que você levante a cabeça, levante a tua cabeça e se conecte a quem você é. Porque a tua grande força não está na mão dos outros, está na tua mão. Na tua mão. E é você, senhor do seu destino e capitão da sua nave. Então, assim, assuma a tua nave, que é esse corpo. Assuma, sabe? Assuma, cuide desse corpo, desse veículo de manifestação da sua consciência, esteja cada vez mais lúcido no dia a dia, sabe? Reflita sempre e faça o teu melhor que você puder, porque quando a gente erra, a gente muitas vezes erra por ignorância. A maioria das vezes é por ignorância. Inclusive, a questão é a seguinte, se nós somos ignorantes em alguma coisa, nós temos que estudar. Claro, exatamente. Então, pesquisem, estudem, porque nós aqui estudamos o tempo todo, até por temas que são colocados para nós, tanto no Brasil como no exterior, a gente vai pesquisar, entendeu? E a gente tem a humildade de falar para os nossos internautas, ou alguém que nos conhece, de falar assim, olha, neste momento nós não temos esse conhecimento. Nós não sabemos ainda, mas vamos pesquisar. Nós vamos pesquisar. E eu acho que isso é tão legal, porque assim, aqui ninguém sabe tudo, nós somos todos... Na vida, nós somos todos alunos e professores. Isso mesmo. Né? Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Se amanhã acontecer algo que eu falei e que eu não vejo mais como verdade, eu tenho a capacidade clara de chegar para vocês e falar, isso aqui não é mais a minha verdade. Exatamente. Eu vejo de outra forma. Eu estava equivocado naquela época, mas eu não entendia. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é a gente se colocar sempre na condição de aprendiz. Porque nós somos aprendizes, todos nós somos aprendizes da vida. E a vida, ela tem tanta variante, né, gente? E essas variantes nos ensinam a ser cada vez mais humanos, mais divinos, mais reconectados às fontes de luz. Eu queria contar uma pequena coisa aqui que aconteceu.
que eu acho fantástico, porque assim, eu estava até comentando com um amigo meu esses dias, às vezes as pessoas estão passando por problemáticas, elas não entendem porque elas estão passando, mas depois que passa o problema também elas se sentem muito mais fortalecidas quando elas começam a olhar, né, para o próprio erro, né? E aí tem até uma questão paranormal, a pessoa começa a perceber melhor as coisas, né? E também entender que você escolhe o seu caminho. Ele não é imposto para você. Porque eu ouço muitas pessoas falar, não, eu tenho essa missão. Não, você tem essa missão, mas você pode escolher fazer ou não fazer. Exatamente. Né? Qual caminho que você vai trilhar? Qual caminho que você... A escolha é sua, porque você tem eternidade, sepultura dentro, eternidade afora, para você cumprir o que você tem que cumprir. Eu tenho pressa de crescer espiritualmente e estar em comunhão temos, né? com toda a humanidade extraterrestre e com toda a humanidade humana. Eu, particularmente, eu vejo a mesma vontade do Ronaldo, porque muitos anos nesse trabalho também, né, Ronaldo? Inclusive é o seguinte, o pessoal, nessa questão, voltando aos UFOs, né, que acho que é uma coisa muito importante também, porque nós estamos numa questão de desenvolvimento de estudos que eles passam por fases. Então nós temos aí praticamente 10 milhões de avistamentos desde 1945. Por quê? Porque nossos irmãos maiores estão cuidando da gente devido aos artefatos nucleares. Claro, então você tem que começar a entender por que eles estão aí. Não é só simplesmente ver uma luz no céu, mas por que eles estão aí. Então são os vigilantes. Eles cuidam da gente, como eles são irmãos maiores, mais maduros, eles cuidam de nós, que ainda somos crianças, na experimentação, que vocês prestem bem atenção no que a gente está falando. Vocês estão experimentando estando aqui na Terra, mas vocês não são da Terra. É verdade. Nós somos oriundos de outras partes siderais, tá? E em breve, se a gente fizer tudo direitinho, cuidar dos nossos centros, 7 centros da máquina humana, nós temos um equilíbrio emocional, começar a perceber as coisas numa amplitude maior, a gente volta para casa. Sem dúvida. Porque é assim, não é? Sem dúvida. A gente um dia chega e um dia a gente vai embora. Exatamente. E isso faz parte da nossa jornada, né, Ronaldo? Tem alguma pergunta, Ronaldo? Não, eu queria mandar um abraço para a Maria Amélia, do lado da Alemanha, tá? O Antônio, que provavelmente é nosso amigo aí de Portugal, né? Para todo mundo que está plugado também. Exatamente. Aí o Luiz Miguel, que está nos mandando aí algumas informações. Eu tenho muita honra em estar com todos vocês, porque assim, nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Eu quero que o povo tenha a força que o povo merece, mas o povo tem que querer ter essa força, né? Vamos conhecer esse povo um pouquinho? Pessoal, internauta, coloque aí na mensagem o teu nome e de onde você está falando. A gente vai mandar um abraço carinhoso para vocês. Nós vamos emitir energias positivas e que nós estejamos unidos. Vai mandando aí que a gente vai dando um alô aí para vocês, tá? Uma outra questão da questão do ego, né? Que agora isso está sendo disseminado, né? E o que acontece? Nós estamos sendo menos ególatras e mais humanitários, acreditem. E cada vez mais o crescimento vai acontecendo. O crescimento vai acontecendo, você vai começando a trocar energias com as outras pessoas. Algumas pessoas. Temos a Cissa Berro, que é a Cecília da Bahia. Cecília, um beijo. Eu morei na Bahia, Cecília. Amo Salvador. Maravilhoso. Trabalhei em Camaçari. Gente, Bahia é tudo de bom. Olha lá, o Antônio Lisboa, Portugal. Antônio é o nosso companheirão aí. Queridão. Sempre está aí com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Antônio? Um abraço a todos aí de Portugal. É isso mesmo, a grande terra. Vamos lá. É o quinto império, Antônio, que está ressurgindo aqui no Brasil. Olha lá, Sandra Miquels, de Forquilinha, isso? Um beijo para você, Santa Catarina. Santa Catarina tem muita gente aí. Araraquara, Denise. Denise, um beijo. Petrópolis, Rio de Janeiro, Elaine. Elaine, um beijo, Elaine. É isso aí. Olha só, pessoal, vê como é que é interessante, né? Não se sintam sozinhos. Nós estamos juntos nessa nave e nós estamos praticamente aí num momento importantíssimo na vida de todo mundo e a gente vai ajudar primeiro a nós mesmos, para que a gente possa ajudar os outros. É isso Tem aí. muita coisa por aí, né, Cris? Tem muita coisa e muita coisa boa. Então foque no positivo, porque nós temos que assumir esse grande papel que é o Brasil. Por isso que nós reencarnamos nessa terra, né? O Brasil tem muita coisa boa. Tem coisas erradas? Sem dúvida, nós estamos vendo o erro, né? Toda essa limpeza que está acontecendo. Vai continuar tendo? Com certeza, mas nós podemos ajudar a modificar. Quem está aqui, Ronaldo? Olha lá, o Antônio falando que nós somos um só. Nós somos um só, Antônio, tá certíssimo. Uma unidade. Uma unidade. Uma unidade, isso aí, Antônio. É isso aí, a Raquel lá, olha. Tá Raquel, aqui. Um beijo aí pra você. Isso aí, Raquel, da Zona Leste de São Paulo. Ô, Raquel, também sou aí da Zona Leste, tá? Eu venho aqui sempre aqui na casa da minha irmã, Cris, aqui em Santo André, certo? É isso aí, isso aí. A gente está sempre junto aqui e sempre conectado com vocês, porque pra gente é muito importante. Na televisão, a gente não tem essa liberdade de falar tudo que a gente quer. Exatamente. Né? Então a gente vem em live falando, porque o momento, daqui pro final do ano, muita coisa vai acontecer. Muita gente vai ficar assustado.
tá? Mas muita coisa vai acontecer. Então eu quero que vocês estejam plugados no seu máximo melhor possível, porque muitas coisas boas virão. Eu vou falar alguma, daqui a pouco eu falo algumas coisinhas para você da próxima live, mas olha só, a Miriam Fiuza, olha eu aí! Ô, Miriam. Aí, Miriam, tudo bem? Né? E a Maria Amélia, que está na Alemanha, ela ama o nosso Brasil. Nós amamos o nosso Brasil com todo o amor e toda a profundidade. Esse país é maravilhoso. Verdade. E esse país vai melhorar. Se nós tivermos um evento aí que é Lava Jato, ou tantos outros eventos que estão para vir, é para essa limpeza. Por quê? Porque nossa consciência está se ampliando e as coisas vão se desconstruindo e novas construções vão sendo colocadas nesse mesmo local, ok? Isso aí, estamos quebrando paradigmas e adentrando em outros mais... O Antônio quer morar aqui no Brasil. Antônio, vem aqui morar com a gente. Você já é dessa terra. Brasil. Você já é da nossa terra. Pode vir que vai ser uma coisa bem bacana. O Antônio sabe, se ele é de Portugal, ele sabe que Portugal que o quinto império do mundo é o Brasil. É o Brasil. O Brasil, isso já foi dito por São Bernardo, nós temos um estudo violento aí sobre a história secreta do Brasil. O Brasil tem um papel fundamental, sim. E esse momento é de purificação, gente. Confie que vem coisas muito boas. Nada vai ser... nada vai ser mágico, mas vai acontecer. Uma questão que a Cris está falando é o seguinte: quando você vai reformar sua casa, com você dentro, é um inferno, né? Aquele inferno, né? É areia, é água, é pedreiro, tudo verdade, trabalhando. Está acontecendo isso com a terra. Então a gente vai se sentir incomodado, sim, em alguns momentos, mas isso também é uma reforma, uma limpeza do planeta Terra para o que está para vir de muito bom para a gente. Acredito, né, Cris? Sem dúvida, eu tenho certeza que tudo vem para o melhor. E outra coisa, o planeta Terra tem muito amparo, sim, amparo, sim. Nós temos aqui dentro da nossa Terra centros de forças intraterrenos que já tiveram contato via transcomunicação e eles são os verdadeiros protetores do nosso planeta. Então, não acredite que eles não estão nos ajudando, eles estão sim. Então, assim, e eles vão intervir se o homem tentar fazer algo muito mais perigoso. Nós somos crianças, eles são seres mais maduros e estão cuidando da gente. Se precisar, eles vão nos ajudar. Sabe por quê? Porque nós estamos no Jardim do Éden. É isso aí. É um lugar belíssimo, um lugar maravilhoso, com uma humanidade e animais maravilhosos. Eles não querem que a gente se autodestrua. Claro que por quê? Porque esses outros seres que tentam nos roubar a nossa energia vital, que tentam nos roubar a nossa inteligência emocional, para que a gente fique no controle deles. Nós vamos ter que estar no nosso controle. Gente, a gente tem feito bastante pauta, eu, Ronaldo, conscientizando vocês de como acontece isso na mídia, como acontece isso a nível de mundo, como eles fazem esse controle mental. Então, assim, vamos estar plugado, sabe? Isso aí. Olha as coisas como elas são. Você quer diferenciar o falso do verdadeiro? Olhe para a verdade, questione, não acredite em tudo. Estejam lúcidos no dia a dia, sabe? Questione, sabe? Vá buscar respostas, porque você tem respostas. Sim, é um ser divino. E tem respostas para tudo. Só que é o seguinte, experiencie, não acredite. Sabe, eu acho que o importante é você experienciar. E outra coisa, essa questão de parapsiquismo, como nós falamos, por que a gente está falando desses centros energéticos? Cada vez mais, né, nós vamos desenvolver até a telepatia, que é uma coisa que está na iminência, já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, pessoal, fiquem plugados. Eu acho que já deu nosso horário, né, Ronaldo? Já. A gente vai estar encerrando daqui a pouco, mas fiquem plugados. Mas para fechar essa questão que a Cris está falando é o seguinte: a parte da telepatia vai crescer cada vez mais. Esses nossos irmãos estão chegando, porque por isso está desenvolvendo a telepatia. Eles não falam, eles transmitem pensamentos. É isso aí. Eles vão até usar a comunicação verbal, mas muito pouco, porque é nosso instinto, né? Essas outras capacidades, elas estão entrando justamente para essa comunicação, ok? Então a Daniela está falando o seguinte: passou aqui a Daniela. Pode ser que dure aqui no Brasil. Mas olha só, uma coisa que para a gente encerrar aqui nosso live de hoje é o seguinte: as mudanças realmente estão acontecendo. Nossos irmãos americanos aí estão atentos a essas mudanças. Toda a comunidade europeia, a Rússia, todo mundo está preparado para uma mudança. A mudança, é claro, de novo, é uma reforma que vai acontecer, mas ela será necessária para estabelecer a nova humanidade. É isso aí, sem dúvida. Os cientistas já estão assim, até preocupados com algumas coisas que podem acontecer com os Estados Unidos, mas são os nossos irmãos. Nós estamos aqui, brasileiros como somos, de braços abertos para o mundo, né? Para todas as nações estarem juntas. Porque o Brasil sim, ele tem toda a diversidade da sua genética. As raças, né? As raças. E eu tenho muita honra de ter nascido no Brasil. E é do Brasil que sai uma nova ordem mundial espiritual para o planeta Terra. Vocês acreditem nisso, sem mistificação de fatos.
com coerência e lógica, com discernimento, com muita lucidez, que é essa lucidez redentora que vai nos tirar dessa inversão consciencial que foi apregoada há milhares de anos e que os homens vêm seguindo. Então, pessoal, questione, não acredite, questione e busque autoconhecimento. Pesquisem. É isso aí. Então, última coisa, como é que tá a sua PSA? Vocês vão lembrar isso, vocês vão assistir de novo lá no começo o que é uma PSA. Estão curiosos? Assistam o vídeo. É isso aí, pessoal. Bom, eu quero deixar uma mensagem final. Libertação e vitória na sua jornada individual nesse mundo das formas. E eu conto com você nesse upgrade existencial, porque afinal de contas, nós estamos num grupo karma. Exatamente. E karma, no sentido amplo, significa ação, não significa que você tem que pagar. Tanto que você pode mudar seu karma para um dharma. Então, liberação e vitória na sua jornada individual nesse mundo das formas. Vem com a gente nessa jornada, né, Ronaldo? Vem com a gente. Isso aí. crontv.com. Fiquem ligados. Beijo a todos vocês que Até mais. estiveram. Muitos corações a vocês que mandaram. Um beijo grande aí. Até mais, um abração para vocês. Conclui, Ronaldo. Conclui, senão se você não concluir. Conclui.